Era sábado, e desde cedo eu já estava na correria. Acordei antes das 8, mesmo sendo final de semana, porque minha cabeça não desligava. Será que o bolo vai chegar no horário? Será que a Natália vai gostar das lembrancinhas? Eu queria que tudo saísse perfeito. Afinal, era o chá de bebê da minha melhor amiga. A Natália sempre foi como uma irmã para mim. A gente cresceu juntas, dividiu a vida inteira, e agora ela ia ser mãe. Só de escrever isso já me dá um nó na garganta. Na noite anterior, eu e meu marido, o Henrique, fomos dormir tarde porque eu estava terminando de embalar uns mini aromatizadores que a Nat tinha amado quando viu no Pinterest. Ele ficou no sofá vendo série, mas de vez em quando vinha na cozinha, me abraçava por trás e falava: "Amor, dorme, isso aí pode esperar." Mas não podia. Eu queria que tudo fosse inesquecível. A festa ia ser no salão de festas do prédio da irmã dela. Chegamos lá umas 10 e pouco, porque a decoração começava às 11h. Fiquei boba quando vi tudo montado. Tons de lilás, flores naturais, um varalzinho com o nome da bebê, Laura. Tudo tão delicado. "Você se superou", a Nath disse com os olhos marejados. Me abraçou tão apertado que eu quase chorei também. "Você merece", respondi, com um sorriso meio torto, porque já estava segurando o choro. Lá pelas 2h, o salão já estava cheio. Vinha gente que eu nem lembrava mais, da época do cursinho, da faculdade, vizinhas antigas. Tava tudo indo bem. A Natália estava radiante, vestido longo florido, aquele barrigão lindo que parecia uma bola perfeita. Ela ria alto, tirava foto com todo mundo, fazia questão de conversar com cada convidado. O Henrique estava sentado com uns amigos que ele conheceu no nosso casamento, o Marcos e o Caio, que por acaso também eram amigos do irmão da Nath. Eles estavam rindo de alguma piada idiota, com um copo de refrigerante na mão, parecendo completamente relaxados. Eu passei por eles umas 2 vezes, e o Henrique me deu um sorriso discreto. "Tá tudo bem?" Perguntei na 3ª vez que passei perto. "Tá ótimo", ele respondeu, meio seco, mas eu achei que fosse só cansaço. A gente tinha dormido pouco. Fui brincar no jogo de adivinhar o tamanho da barriga da Nath. Depois ajudamos a cortar o bolo, que, graças a Deus, chegou no horário. Tudo parecia sob controle. Tudo estava fluindo. Até demais. Aquelas coisas que você só percebe depois, quando começa a repensar cada segundo. Foi do nada. Eu estava ajudando a servir docinhos, rindo de uma história do tempo da escola que a Natália estava contando, a mesma história que ela sempre conta quando tem festa, de quando a gente se escondeu da diretora atrás do bebedouro porque colamos na prova. A galera ria, e eu ria junto, meio sem prestar atenção porque meus pés já estavam doendo com aquele tênis branco que eu insistia em usar. Aí o Henrique chegou do meu lado. Nem encostou, nem falou alto. Só se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "A gente precisa ir, agora." Na hora eu até ri, achando que ele estava com alguma dor de barriga ou coisa assim. Mas quando olhei para ele, vi que o rosto dele estava completamente sério, branco, duro. "O quê? Por quê?" Perguntei na hora, em voz baixa, para não chamar atenção. "Vem, só, vem", ele respondeu, já dando meia volta. Eu fiquei ali por um segundo, meio paralisada. Meu coração começou a bater mais forte, mas eu não sabia por quê. Era como se meu corpo tivesse sentido antes da minha cabeça. Senti um frio na barriga, daqueles que não têm explicação. Peguei minha bolsa, fiz um gesto rápido para a Natália dizendo que ia rapidinho no carro pegar uma coisa. Ela só assentiu, sorrindo, sem nem imaginar o que estava rolando. A gente saiu meio apressado, mas tentando parecer normal. Entramos no carro, e o Henrique ligou o motor sem falar uma palavra. O som da chave girando foi tão alto no silêncio que eu cheguei a me encolher. "Henrique, pelo amor de Deus, o que está acontecendo?" Insisti, já com um nó no estômago. Nada. Ele só olhava para frente, com os olhos fixos, as mãos no volante, como se estivesse tentando processar alguma coisa muito séria. O silêncio dele começou a me irritar, porque eu estava desesperada. "Você tá me assustando. Fala logo", quase gritei. Foi só quando ele parou no semáforo da esquina que ele se virou um pouco, sem me encarar direto, e disse bem devagar: "Você realmente não viu, né?" Minha respiração parou por um segundo. "Ver o quê, Henrique? Do que você tá falando?" Ele olhou pra mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva, medo e decepção. Aquilo me deixou ainda mais nervosa. "Você tava o tempo todo lá, e não viu. O caminho até nossa casa parecia eterno." Ele não abriu a boca mais nenhuma vez. Eu tentava puxar assunto, pedir explicação, insistir, mas ele só dizia: "Espera." Minhas mãos suavam. Meu peito estava apertado. Uma parte de mim queria chorar, outra queria gritar,
e outra só queria que tudo aquilo fosse algum tipo de engano, um mal-entendido. Mas o jeito que ele me olhava, como se eu tivesse sido cúmplice de alguma coisa, como se eu tivesse falhado em perceber algo terrível. Quando a gente entrou na garagem, ele desligou o carro, ficou em silêncio por mais alguns segundos, e então me encarou de verdade. Antes de eu te contar, eu quero que você me responda uma coisa com sinceridade. Você confia nela? Na Natália? Eu travei. Ali, sentada no banco do passageiro, com o estômago embrulhado e a cabeça girando, eu só consegui olhar para ele e balançar a cabeça, sem nem saber direito o que eu estava respondendo. E foi aí que ele começou a falar. Mas o que ele disse me fez sentir como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Henrique, você tá me deixando louca. Fala logo. Eu praticamente implorei, ainda parada ali no banco do passageiro, com a mão no peito tentando controlar a respiração. Ele ficou uns segundos em silêncio. Sabe aquele tipo de silêncio que parece pesar no ar? Dava até para ouvir o tique do pisca-alerta. Tic-tic-tic, como se o tempo estivesse jogando na minha cara que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Eu vi o jeito que ela olhou para ele. Eu franzi a testa. Quem? Quem olhou para quem? A Natália. E o Caio. Aí meu cérebro travou. O Caio? Eu ri, tipo sem entender mesmo. O que tem o Caio? Ele virou para mim, olhos cravados nos meus, e soltou, como se as palavras tivessem peso de concreto. Eles têm alguma coisa, eu tenho certeza. E aquele bebê pode ser dele. Por alguns segundos eu achei que fosse uma piada, ou que ele tivesse entendido tudo errado. Eu ri de nervoso. Você tá maluco, Henrique? A Natália e o Caio é amigo do irmão dela. Eles se conhecem desde sei lá quando. Eles são tipo primos postiços. Nunca teve nada. É isso que você acha? Ele rebateu na hora. Mas eu vi, tá? Eu vi os dois nos fundos do salão, bem atrás da cozinha, num canto onde ninguém estava passando. Eu só fui lá porque estava procurando o banheiro. Eles estavam perto, tipo, muito perto. E o Caio, ele passou a mão na barriga dela. Eu gelei. Henrique, para com isso, cara. Isso é sério. É uma acusação pesada, pelo amor de Deus. Eu sei. Eu tô ciente do que tô falando. Ele respondeu mais alto. Você acha que eu queria ver isso? Que eu queria desconfiar da sua melhor amiga justo no dia do chá de bebê dela? Eu fiquei muda. Porque por mais absurda que fosse a ideia, o Henrique não era do tipo que tirava coisa da cabeça. Ele era chato, metódico, às vezes até demais. Mas mentir, inventar uma história dessas, nunca. A gente subiu pro apartamento sem trocar mais nenhuma palavra. Entrei direto pro quarto e fiquei andando de um lado pro outro. Eu sentia uma vontade louca de ligar pra Natália, mas ao mesmo tempo, eu não sabia nem o que dizer. Como é que você pergunta pra sua melhor amiga se o filho que ela tá esperando é de um cara que não é o marido dela? A cena começou a se formar na minha cabeça. A Natália rindo, linda, com aquele barrigão, o Caio tirando fotos com ela, a mão dele casualmente encostando na barriga, a Nath se afastando pra atender uma ligação e ele indo atrás. E depois eles voltaram como se nada tivesse acontecido. Mas agora, com o que o Henrique falou, tudo parecia ter uma outra cor. Um tom esquisito, meio sujo, meio abafado. Dei um pulo quando meu celular vibrou. Era uma mensagem dela. Amiga, onde você foi? Tava todo mundo perguntando. Fiquei preocupada. Demorei um pouco para responder. Escrevi, apaguei. Escrevi de novo. Até que mandei. O Henrique não passou bem, viemos embora. Tô aqui se precisar. Ela respondeu com um emoji de coração e um "se cuida, viu? Te amo". Aquele "te amo" me deixou zonza. Mais tarde, quando o Henrique já estava no banho, eu liguei para minha prima Carol. Ela sempre foi meu ponto de equilíbrio, sabe? A gente não se fala todo dia, mas quando o bicho pega, é ela que eu procuro. Expliquei tudo, do jeito que o Henrique tinha contado. E o silêncio dela do outro lado do telefone foi quase tão pesado quanto o do carro. Olha, eu não tô dizendo que ele tá certo, ela começou, com aquela voz de quem pisa em ovos. Mas tem uma coisa que eu nunca te falei. Meu coração deu um tranco. O quê? Uma vez, faz uns meses, eu tava num bar com o Gustavo e a gente viu a Nath com um cara. Tava meio escuro, mas eu juro, parecia o Caio. Eles não estavam de mãos dadas nem nada, mas, sei lá. A vibe era estranha. Eu até comentei com o Gu. Essa não é a Natália, amiga da minha prima? E ele falou, ué, não é ela que tá grávida? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas deixei pra lá. Sentei na cama, a cabeça girando. Carol, por que você nunca me contou isso? Porque eu não queria plantar dúvida onde talvez não tinha nada. Mas agora, juntando com o que o Henrique viu, sei lá, viu, eu passei o resto da noite sem dormir. O Henrique já tinha deitado, mas eu fiquei no sofá,
enrolada num cobertor, encarando o teto. Cada lembrança dos últimos meses voltava como uma avalanche. Os sumiços da Nath, as mensagens curtas, as vezes em que ela falava que estava cansada e não queria sair, o jeito como ela evitava certos assuntos. Será que ela estava escondendo isso de mim? Será que a Laura não é do marido dela? Mas mais do que isso, o que me corroía era: ela não me contou. Se for verdade, como é que ela conseguiu olhar nos meus olhos hoje, me abraçar daquele jeito, dizer que me amava e manter uma bomba dessas escondida? E aí, bateu outra dúvida. Será que o Henrique tá me contando tudo mesmo? Ou tem alguma coisa que ele tá escondendo também? Na manhã seguinte, enquanto ele tomava café, eu decidi cutucar mais. Fui direto. Você falou que viu a Natália com o Caio. Mas viu o que exatamente? Ele baixou a xícara devagar, respirou fundo. Ela segurou a mão dele. Tipo, com as duas mãos. E eles estavam muito perto. A cara dela estava diferente. Tipo, emocionada. Foi estranho. Você tem certeza que não entendeu errado? Eu sei o que eu vi, Luísa. Eu queria acreditar que sim. Mas uma parte de mim não sabia mais em quem confiar. Porque, no fundo, uma lembrança começou a cutucar. Uma vez, meses atrás, eu tinha pegado uma conversa rápida entre o Henrique e a Natália. Nada demais. Mas o tom era íntimo demais para meu gosto. Na época, eu ignorei. Agora, aquilo me voltava como um soco no estômago. E se o buraco for ainda mais embaixo? Fiquei com aquilo martelando na cabeça o dia inteiro. A conversa que eu ouvi há meses foi numa tarde qualquer, acho que era uma terça. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho e, sem fazer barulho, entrei direto pela cozinha. A Natália estava na sala com o Henrique tomando café. Na hora eu nem estranhei. Ela sempre foi de aparecer do nada, abrir a geladeira como se fosse dela e jogar conversa fora. Só que aquele dia, eu lembro do tom. Você não pode me olhar assim, ela tinha dito. E ele, num tom baixo, quase sussurrando: você sabe que é difícil. Eu entrei no cômodo, e os dois mudaram o assunto no mesmo segundo. Sorriram para mim, agiram como se nada tivesse acontecido. E eu, boba, deixei passar. Achei que era coisa da minha cabeça. Mas agora aquilo estava martelando como uma sirene. Levantei da cama e fui até a sacada, o celular na mão, tremendo. Digitei Henrique e Natália no WhatsApp, mas lembrei que ele tinha o Face ID ativado. Droga. Não que eu quisesse invadir privacidade, mas eu estava ficando doida. Voltei pro quarto e ele dormia, deitado de lado, tranquilo, como se o mundo não tivesse virado de ponta cabeça nas últimas 24 horas. Me deu uma raiva que eu nem sabia de onde vinha. Era por ele? Pela Nath? Por mim, que nunca percebi nada? A verdade é que eu já não sabia mais o que pensar. No dia seguinte, ainda com aquela nuvem na cabeça, fui trabalhar como um zumbi. Eu errava a planilha, respondia e-mail com palavras trocadas, deixei o café esfriar 2 vezes na mesa. A única coisa que funcionava direito era meu coração, batendo mais forte do que devia, o tempo todo. Foi no meio da tarde que meu celular apitou com uma mensagem do Caio. Sim, do Caio. Oi, Lu? Tá tudo bem? Percebi que vocês saíram do chá meio às pressas. A Nath ficou meio preocupada, mas não quis insistir. Precisa de alguma coisa? Eu encarei aquela mensagem por uns 2 minutos inteiros. Fiquei com a garganta seca. Meu dedo tremia para responder. Respirei fundo e mandei. Tudo sim. Henrique não passou muito bem, mas já melhorou. Ele respondeu em segundos. Que bom. Qualquer coisa, tô por aqui, viu? A gente se preocupa com vocês. A gente se preocupa. Fiquei encarando essa frase. Fiquei imaginando o tom de voz dele. Fiquei lembrando da cena descrita pelo Henrique. O Caio passando a mão na barriga da Nath. Os dois num canto, longe de todo mundo. Mas o que me quebrou mesmo foi quando ele mandou mais uma mensagem. A Nath é muito importante pra mim. Só isso. Desculpa se pareceu estranho. Pareceu estranho? Eu quase joguei o celular na parede. Cheguei em casa com a cabeça fervendo. Henrique ainda não tinha voltado. Peguei o notebook e fui direto pro Instagram da Nath. Comecei a rolar as postagens antigas. Lá embaixo, naquelas fotos despretensiosas de 2023, tinha uma dela com o Caio no aniversário do irmão dela. Um comentário dele chamou minha atenção. Melhor parte da festa foi te ver. E ela respondeu com um coração roxo. Só isso. Aquilo passou batido na época. Mas agora, parecia gritar. Entrei no perfil dele. Foto de perfil sem camisa na praia. Aquela cara de quem se acha mais do que devia. Comecei a vasculhar os comentários dele nas fotos dela. Tinha uns meio dúbios, tipo: linda como sempre. Saudades desse sorriso. E pior, ela respondia:
Na cabeça de qualquer outra pessoa podia ser só amizade. Mas eu não era qualquer outra pessoa. Eu conhecia a Natália desde os 9 anos de idade. Eu sabia ler nas entrelinhas. E o que eu li ali foi: tinha coisa. Quando o Henrique chegou, eu estava sentada no chão da sala, com um notebook no colo e um monte de print salvo. Luísa, o que é isso? Eu levantei devagar, respiração pesada. Você sabia que o Caio chama ela de minha flor nos stories? Ele fez uma cara estranha. Você tá stalkeando os dois agora? Você acha que eu sou maluca? Não, mas você tá indo longe demais. Ou não tô indo longe o suficiente. Ele passou a mão no rosto, visivelmente cansado. Você quer o quê com isso? Que eu confronte os dois? Que a gente estrague tudo? Você quer mesmo saber se a Natália tá mentindo na cara dura pra todo mundo? Ou quer fingir que nada tá acontecendo? Eu quero saber se você tá me escondendo alguma coisa também. Ele travou. Olhou pra mim como se eu tivesse dado um soco no estômago dele. E ficou em silêncio. O silêncio dele foi pior que qualquer grito. Naquela noite, quando ele dormiu, eu fiz o que nunca achei que faria. Peguei o celular dele, ajeitei a cabeça dele com cuidado e mirei o Face ID. Desbloqueou. Fui direto no WhatsApp. Abri a conversa com a Natália. Não tinha muita coisa. Só mensagens rasas, mas uma frase, dias antes do chá de bebê, me fez gelar até a alma. Nath, certeza que ela não vai desconfiar de nada? Henrique, ela confia em você e em mim. Eu li aquela frase umas 5 vezes, meu coração martelando, as mãos suando. Fechei o celular e fui pro banheiro. Tranquei a porta e chorei baixinho, sentada no chão frio, abraçada nas pernas como uma criança perdida. Naquele momento, eu soube. Eu estava no meio de alguma coisa que ia muito além do que eu podia imaginar. E pior, eu estava completamente sozinha. No dia seguinte, eu acordei com o rosto todo amassado, o olho inchado de chorar. O Henrique já tinha saído pro trabalho. Na mesa da cozinha, deixou um bilhete daqueles bem sem graça. Fiz café. Me avisa se quiser conversar. Conversar? Depois daquilo? Da Nath perguntando se eu não ia desconfiar e ele dizendo que eu confiava neles? A confiança que ele mesmo estava quebrando com uma frase de 2 linhas? Fiz o quê? Me engasguei com o café. Engoli seco a raiva, o medo, a dor. Tudo junto. Eu ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que tinha coisa feia ali. Muito feia. E se eu não fizesse nada, eu ia acabar virando a última a saber de uma história que já estava rolando há tempo. Peguei o celular e mandei uma mensagem pra Nath. Oi, preciso muito conversar com você. Só nós duas. Demorou uns 20 minutos pra ela responder. Claro, o que houve? Tá tudo bem? Tô indo aí. Eu precisava olhar nos olhos dela. Se ela mentisse na minha cara, eu ia saber. Cheguei no AP dela com a mão suando tanto que escorregava no interfone. Ela abriu sorrindo, com aquele rosto de sempre, como se tudo fosse perfeitamente normal. Estava de moletom cinza e chinelo, barriga redonda e linda, e o cabelo preso num coque todo bagunçado. Lu, que bom te ver. Tava preocupada com vocês. Vem, senta. Ela falou com aquele jeitinho de sempre, mas eu tava vendo de outro jeito agora. Cada palavra me soava calculada, como se tivesse sido ensaiada. Sentei no sofá. Ela trouxe suco. Não tomei. Nath, eu vou ser direta, tá? Porque não tô bem e preciso entender uma coisa. Ela arregalou os olhos. Claro, fala. E tem alguma coisa entre você e o Caio? Pronto, joguei no ar. Sem rodeios. Ela congelou. Juro. Não foi sutil. Não foi drama meu. Ela travou. E eu vi nos olhos dela. A culpa. Como assim? Ela tentou rir. Eu e o Caio? Não, Lu. Que isso? Então por que o Henrique viu vocês num canto escondido, de mão dada, e o Caio passando a mão na sua barriga? E por que você mandou mensagem pra ele perguntando se eu não ia desconfiar de nada? A cor sumiu do rosto dela. Você viu isso? Ela perguntou baixinho. Vi. Ela largou o copo no chão, sem nem perceber, e colocou as 2 mãos na barriga como se fosse se proteger de alguma coisa. E aí ela começou a chorar. Eu ia te contar. Juro por Deus que ia. Ela disse, entre soluços. Mas eu não sabia como. Eu morri de medo de te perder. Me perder por quê? Porque você traiu o pai da sua filha com o Caio? Ou porque tá escondendo algo do meu marido também? Ela me olhou assustada. O quê? O Henrique? Não, Lu, não tem nada entre mim e ele. Nunca teve. Juro. Então por que vocês estavam trocando mensagem falando que eu confiava em vocês? Ela respirou fundo, engoliu seco e ficou alguns segundos em silêncio. Aquilo não era sobre traição. Era sobre a paternidade. Meu coração congelou. O quê? Ela olhou nos meus olhos, firme, com a voz trêmula. O Caio é o pai da Laura, não o Gabriel. Me deu um branco.
Fiquei olhando para ela como se ela tivesse falado em outra língua. Mas você tá casada com o Gabriel, Nath. Eu sei. E o Gabriel não sabe. Ele acha que é dele. A gente tava tentando engravidar fazia tempo. E eu não tava mais aguentando a pressão, sabe? Um dia bebi demais. O Caio me levou em casa. E aconteceu. Uma vez só. Mas depois que eu descobri que tava grávida, eu soube. Eu sabia que era dele. Eu tava paralisada. Me sentia no meio de um filme daqueles ruins que você só assiste até o fim porque não acredita que escreveram um roteiro tão absurdo. E o Henrique, sabe disso? Ela hesitou. Ele suspeitava. Já tinha me perguntado se a Laura podia ser do Caio. Aí eu mandei aquela mensagem, porque ele estava pressionando. Eu pedi pra ele confiar em mim. Pedi pra ele não contar pra ninguém, principalmente pra você. Aí caiu a ficha. O Henrique sabia, o tempo todo, e escondeu de mim. Ele me fez sair da festa porque não aguentava mais ver a cena. Mas em momento nenhum ele pensou em me contar tudo desde o começo. Saí da casa dela em silêncio. Ela me abraçou. Eu não retribuí. Tava entorpecida. Fui andando até o carro sem enxergar direito. Sentei no banco do motorista e chorei. Mas dessa vez foi diferente. Não era só tristeza. Era raiva. Era nojo. Era cansaço de ser feita de trouxa por quem eu mais confiava. Cheguei em casa com os olhos vermelhos. O Henrique já estava lá, mexendo no notebook, como se nada tivesse acontecido. Joguei a bolsa no chão com força. Ele olhou, assustado. Você sabia, o tempo todo, e escondeu de mim. Você me fez duvidar da minha melhor amiga. Me deixou achando que tinha alguma coisa entre vocês dois, enquanto você guardava esse segredo nojento só pra você. Luísa, eu tava tentando te proteger. Proteger? Mentir agora se chama proteger, é isso? Ele levantou, se aproximou. Tentou pegar na minha mão, mas eu afastei. Não encosta. Eu não sei nem quem você é. E aí, ele soltou a frase que me desmontou. Eu fiz isso porque eu sabia que, se você soubesse, você ia sair da vida dela. E eu sei o quanto ela significa pra você. Só que ele estava errado. Não era mais sobre ela. Era sobre ele. Passei a noite no sofá. Não consegui pregar o olho. Fiquei pensando em tudo. Em cada passo. Em cada mentira. E quanto mais eu pensava, mais eu sentia que ainda tinha coisa que não veio à tona. Porque a conversa deles, aquela que eu ouvi meses atrás, não parecia ser sobre o Caio. Parecia ser pessoal demais. Tenso demais. Íntimo demais. E se o buraco for mais fundo? E se no fim das contas, ninguém ali for inocente? Na manhã seguinte, eu não levantei. Fiquei ali no sofá, coberta até o queixo, ouvindo Henrique se mexer pela casa como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse me escondido a maior bomba da minha vida. Ele até veio me dar um beijo na testa antes de sair. Fingi que estava dormindo. E olha, acho que nunca me senti tão mal em fingir alguma coisa na minha vida. Mas a verdade é que eu já estava planejando. Eu precisava saber até onde essa história ia. Porque meu instinto gritava que ainda tinha mais coisa escondida. E a essa altura, eu já estava disposta a cavar o que fosse. Peguei o notebook assim que ele saiu. E fui direto pro e-mail dele. Sim, eu sabia a senha. Ele sempre foi óbvio. Laura 2024. Ironia, né? Abri a caixa de entrada tremendo. Eu não sabia o que ia encontrar. Só esperava alguma explicação. Uma luz. Mas o que eu achei foi pior do que qualquer coisa que eu tinha imaginado. Um e-mail, enviado 2 meses antes. Da Natália. Assunto. Sobre aquela noite. Preciso te ver. E o corpo do e-mail dizia só: a gente precisa conversar. Eu não consigo lidar com isso sozinha. Eu não devia ter deixado acontecer, mas aconteceu. E agora eu tô perdida. Eu li aquilo umas 3 vezes. Aquela noite, deixar acontecer, tava na cara. Eles também tinham dormido juntos. Eu fechei o notebook com tanta força que parecia que ia quebrar. Sentei no chão, de novo, como se o mundo tivesse me empurrado ali. Henrique, Natália, os dois, juntos. E não era só sobre o Caio, ou a paternidade, ou o segredo. Era sobre a pior traição que alguém pode sofrer, de quem você mais ama e de quem você mais confia. Fiz as contas de cabeça. 2 meses antes daquele e-mail, a Nath já estava grávida. Ou seja, não dava para saber de quem era o bebê. Caio, Henrique, meu estômago virou. Eu corri pro banheiro e vomitei tudo. A bile, a raiva, o nojo, tudo. Depois me olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia. Pálida, olho fundo, alma despedaçada. Mandei mensagem pros dois. Só 3 palavras. A gente precisa conversar. Marquei de encontrar os dois no café da esquina,
onde a gente costumava ir depois das reuniões da escola, onde eu já tinha ouvido tanto conselho dos dois, onde a gente já deu tanta risada. Cheguei primeiro. Sentei na mesa do canto, de frente para a porta. Natália chegou com o rosto abatido, sem maquiagem, o cabelo preso num coque apressado. Henrique apareceu 5 minutos depois, com aquela cara de quem sabia que estava ferrado. Sentei os dois e fui direto. Vocês dormiram juntos? A Nath começou a chorar. Henrique não falou nada, só baixou os olhos. Foi uma vez, só uma. Foi um erro, Lu, um erro horrível. Mas foi antes de eu ficar com o Caio. Eu juro, ela falou soluçando. Você jura? Eu repeti, seca. Você jura tanta coisa, Natália? Eu nunca quis te machucar. Eu me odeio por isso. Eu me odeio de verdade. Henrique tentou falar, mas eu levantei a mão. Não, você não fala. Você teve inúmeras chances de ser honesto. Em vez disso, preferiu bancar o protetor, o confiável, enquanto transava com a minha melhor amiga pelas costas. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrima, mas eu não me abalei. Não mais. Vocês sabem o que é mais doente disso tudo? Eu disse, olhando para os dois. É que agora eu fico me perguntando se essa criança é do Caio ou do meu marido. Silêncio. Só o barulho das xícaras sendo lavadas no balcão do café. E mesmo assim, continuei, eu ainda me preocupo com a Laura, com o que vai ser da vida dela quando ela crescer e descobrir que foi gerada no meio desse lamaçal. A Nath tentou pegar na minha mão. Eu puxei. Não, você perdeu esse direito. Ela chorava como uma criança. O Henrique chorava quieto. Eu vou precisar de um tempo, dos dois. E eu vou contar tudo pro Gabriel, porque ele merece saber, porque ele não pode viver essa mentira. Lu, não, ela murmurou desesperada. Você não tem mais voz de veto. Acabou. Vocês dois fizeram escolhas. Agora vão ter que arcar com elas. Voltei pra casa. Joguei tudo do Henrique numa mala. Quando ele chegou mais tarde pra tentar se explicar, eu só apontei pra porta. Você não mora mais aqui. Ele tentou argumentar. Chorou. Se ajoelhou. Eu fiquei em silêncio. Só esperava ele sair. E quando a porta bateu, eu desabei. Sozinha. Destruída. Mas pela primeira vez em dias. Em paz. Porque eu tinha descoberto tudo. E por pior que fosse, pelo menos agora eu podia recomeçar do zero. E sabe o pior? A Laura nasceu 1 semana depois. E quando eu vi aquela bebê nos braços da Nath, tão pequenininha, tão inocente, meu coração se partiu de novo. Porque no fundo, a única pessoa realmente inocente nisso tudo era ela. Mas eu ainda não consegui encarar. Até hoje, a Nath me manda mensagem. Diz que me ama, que sente minha falta, que queria que eu conhecesse a filha dela. E talvez um dia eu vá, mas não hoje. Hoje, ainda dói.